mas é a saúde. Que gordo que nunca ouviu isso, né? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um mal que mata milhares de pessoas todos os anos. Eu tô falando da gordofobia médica. E todos os dias são inúmeros os relatos que a gente recebe de pessoas que chegam para tratar alguma coisa e aí, por serem gordos, o foco é logo desviado daquela queixa inicial para o fato da pessoa ser gorda. Tem até casos famosos, assim, o mais antigo e mais famoso que eu conheço é o da Cass Elliot, que era cantora do The Mamas e the Papas e que morreu aos 32 anos. Ainda na década de 1970, se não me engano, ela morreu em 74, porque ninguém ouviu a queixa dela. Ela falava que estava sentindo dores, todo mundo falava que ela estava doente por causa do peso, e depois ela teve um ataque do coração e morreu. E dos mais famosos para os menos famosos, no dia a dia, a gente vê muitos relatos. Eu fiz um relato para vocês no ano passado, quando eu fui numa otorrino cuidar do meu ouvido e eu tive esse tratamento. Eu cheguei para uma consulta numa otorrino, na verdade, para falar do meu ouvido que não anda bem desde que eu ouvi um estampido. E a primeira pergunta que ela me fez, ao invés de perguntar sobre o ouvido, o que eu estava sentindo, o que não, foi: qual dieta você está fazendo? Minha primeira reação foi perguntar para ela o que isso tinha a ver com o meu ouvido. Ela ficou um pouco desconcertada com a pergunta, mas disse que provavelmente eu era uma pessoa que roncava e que quem ronca tem mais propensão a ter AVC, a ter problemas do coração, e que era para tomar muito cuidado com isso, meio que de uma forma alarmante. Depois disso, eu acabei não voltando em nenhum outro profissional de saúde para saber o que tinha acontecido com o meu ouvido. E eu sei que, assim como eu, são inúmeros gordos que não voltam depois do preconceito sofrido. E aí fica aquela coisa: o médico falou que eu tô doente porque eu tô gordo, mas eu sei que eu tenho outra coisa. E aí as pessoas se sentem fracassadas, porque o peso da doença é todo jogado no colo dela, né? O peso não é jogado no sistema. É ele que é responsável pela doença dele, que se ele não mudar o corpo dele, ele vai ficar doente e vai morrer. E será que é isso mesmo? Assim, todo mundo fala que gordo não come bem, que gordo não faz exercício e julga sem questionar nada. Eu lembro que há pouco tempo a minha amiga Andréa Gouveia, que é a Gordeia, fez um post mostrando a cesta de alimentos que ela comprou, né, para a semana dela, e era cheia de frutas e verduras, e as pessoas questionaram a veracidade daquilo. O gordo pode às vezes não comer bem, mas primeiro que não são todos os gordos que não comem bem. Mas eu te pergunto, e como é o acesso à alimentação e à saúde no nosso país? Porque a gente vive num país onde a gente tem um monopólio das indústrias dos alimentos ultraprocessados. E aí o alimento ultraprocessado faz mal para todo mundo, pro gordo, pro magro, só que ele é mais barato. E ele acaba sendo o alimento mais consumido por todo mundo, não é só pelo gordo. Porque a gente ainda tem pouco acesso. E as pessoas que vivem abaixo da linha da miséria têm acesso ao alimento de qualidade? E se essa pessoa adoecer, ela vai ser julgada pelo corpo dela? E tem uma outra coisa que a gente precisa começar a questionar: a cultura da palavra do médico ser a mais importante, né? Desde lá dos séculos 18, 19, a gente deu muito poder ao médico, né? Já que é ele quem acaba decidindo, ao fim e ao cabo, sobre a vida e a morte do paciente. A palavra dele é a palavra final.
Mas a gente tem desconstruído esse sujeito, né? A gente tem questionado o poder que a gente dá a esse sujeito, um único sujeito, que acaba ali não ouvindo o relato do paciente, que o manda para casa com o diagnóstico de ser gordo, né, como se aquela pessoa já não sofresse o suficiente em outros âmbitos da vida por ser gorda, mas ela volta com aquele diagnóstico e não sabe o que fazer com ele. E a sociedade acaba reforçando, porque assim, você pega o último estudo da OMS sobre o peso do brasileiro e você vê que 57% da população está acima do peso. E aí você me diz, será que os gordos são realmente desleixados? Ficam no sofá comendo porcaria o dia todo? Ou será que o gordo é aquela pessoa que está perto de você, que trabalha, que paga suas contas, que cuida da família e são os únicos que são tratados como aberrações quando vão no médico? Será que a gente não tem o que fazer? E esse vídeo é um vídeo que eu gravo com um pouco de revolta, porque eu vejo como isso é comum, sabe? E eu, inclusive, convidei a Gabriela Menezes, que é uma psicóloga especialista em atendimentos às pessoas gordas, para contar para vocês um pouco de como que é o psicológico dessa pessoa que sofre gordofobia médica e tem o seu acesso à saúde negado. Então, isso também marginaliza as pessoas e traz o estigma, né, principalmente da pessoa gorda sendo doente, né, que implica muito mais ela do que ajuda ela em vários fatores. Né? Então, é muito importante que a gente tenha empatia ao lidar com pessoas gordas e pessoas diferentes da gente. Né? É importante que a gente entenda sobre a história dessa pessoa. Né? Dentro da gordofobia médica, principalmente, é muito importante que esse paciente tenha um acolhimento, que esse paciente tenha o respeito que é merecido, né? Se é dado respeito a outros pacientes, por que não a pessoas gordas também? Eu atendo esse nicho de uma maneira muito especial e delicada, porque eu entendo todo o impacto que a gordofobia causa para as pessoas que passam por ele, né? Por esse preconceito. Né? Então, o primeiro grande ponto, né, de qual é o impacto, né, a gente pode colocar aí a baixa autoestima, né, a depressão, a ansiedade, o estresse, né, e fatores inclusive que pode desencadear transtornos alimentares, compulsão alimentar, restrição alimentar como anorexia, bulimia, né, são causas muito comuns, né, então você realmente entender, né, que pode se tratar de pacientes que tenham baixa autoestima por conta de tudo que eles já passaram, de todo o histórico que eles já passaram em relação ao corpo deles em meio social. Ao longo prazo, a gente sabe que a gordofobia, ela também gera fobia social nas pessoas, né? As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas elas percebem que o acesso a lugares não é feito para elas. Quando a gente entende que a gordofobia ela é estrutural, a gente passa também a entender quais são os privilégios e as marginalizações em relação às pessoas gordas em questão de acesso, em questão de respeito, em questão de adequação. Né? Então é muito importante que as pessoas comecem a pensar, né, muito sobre gordofobia e que cada vez seja mais falado sobre isso, para que a gente tenha o menos impacto psicológico possível nessa pessoa gorda, para que ela se sinta assim respeitada, acolhida, aceita e principalmente abraçada em relação às questões do seu corpo. Né? Isso é extremamente importante para que a gente consiga atender as pessoas com respeito, né? E também para que a gente consiga com que essa pessoa tenha uma melhor autoestima ao procurar, por exemplo, serviços de saúde, né? Ou serviços públicos que ela precise. É isso, gente. É inadmissível que a gente continue tratando as pessoas gordas assim. Porque quando eu falo de combater a gordofobia médica, eu estou falando de um direito fundamental dessas pessoas. Né? Eu estou falando de exercermos o nosso direito de ter um acesso à saúde, como está lá na Constituição Federal.
E você, cara, gente magra, que não poupa os dedinhos na hora de apontar pra gente, falar que a nossa saúde, isso e aquilo. Se você realmente tá preocupado com a saúde da pessoa gorda, nos ajude a lutar para que o sistema seja menos gordofóbico. Eu repito, assim, não é colocando no colo da pessoa gorda toda a responsabilidade pelo seu estado de saúde que a gente vai mudar alguma coisa. O problema não é individual, a questão é do sistema. E é contra esse sistema que a gente precisa lutar. A gente precisa conscientizar pessoas, a gente precisa conscientizar profissionais de saúde, gestores políticos, para que o acesso à saúde da pessoa gorda seja garantido. Para que para que as nossas vidas não sejam mais desumanizadas. Porque todo mundo fica doente de outras coisas. Por que só o gordo fica doente de gordura? Né? Vamos questionar isso, vamos questionar os poderes, né? Vamos questionar o médico que é detentor do poder. A gente tem hoje um projeto de lei que está tramitando no Senado que obriga as instituições a terem equipamentos adequados para atender as pessoas gordas. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de ninguém falando, e a saúde? Né? Porque a gente sabe que só lutando que a gente vai ter saúde de verdade. E quando o gordo ganha acesso à saúde, todo mundo ganha. Garantir o direito daqueles que têm menos direitos é ganhar para todo mundo.